amigos, tudo bem? Hoje é dia de Arte em Foco, vem comigo! Olá, eu sou Tereza Calga e estou aqui para trazer mais uma sacada pictórica. Essa é a de número 6 e nós vamos falar sobre valores. É uma questão muito difícil dentro da conservação e restauro. Por quê? Porque muitas vezes o cliente, ele não tem ideia de tudo que nós precisamos, de todos os materiais, do tempo que leva e de todos os pormenores que envolvem a conservação e restauro. Então, na hora de nós darmos esse valor para o cliente, o valor do restauro da obra de arte dele, nós precisamos pesar muitas coisas. Bom, no caso de imagens e esculturas em gesso, nós temos que avaliar as patologias e o que vai ser necessário para esse restauro. Quando eu falo que vai ser necessário, eu estou me referindo aos materiais que vão ser usados, ao tempo que vai ser gasto. Isso é muito importante. Muitas pessoas deixam até de restaurar imagens em gesso ou esculturas em gesso justamente por conta do valor do restauro. Só que elas precisam entender que nós somos profissionais e nós usamos materiais que muitas vezes não são comprados aqui no caso do Rio de Janeiro e outros que não são comprados nem dentro do país. Ele precisa ser importado. Então, e muitas vezes o cliente não tem essa noção. Nós temos, dentro dessa parte de gesso e estuque, nós temos obras antigas também que têm seu valor histórico, até porque existe toda uma história de como elas começaram a ser feitas, que mais tarde, em outro vídeo, eu falo sobre o assunto. Então, para você dar esse valor, você tem que se concentrar muito nas patologias. E quando você percebe que essas patologias e essa obra, ela já vem de muito tempo, são coisas antigas, isso tem que ser levado em conta. Uma vez eu restaurei uma peça de gesso, uma obra de gesso, que ela ganhou um prêmio num concurso que teve de obra de arte, de esculturas, há mais de 60 anos. Então, não é o fato dela ser de gesso que vai baratear esse restauro. O fato dela ser considerada já uma antiguidade, isso ajuda a elevar esse valor. Quanto mais antiga for a peça, mais responsabilidade nós temos. E quanto mais conhecido e famoso o artista ou artesão for, mais responsabilidade também teremos. Então, isso é muito importante. Bom, quando nós estamos restaurando imagens e esculturas de madeira e terracota, isso aumenta muito mais. Porque, diferente do gesso, a madeira e a terracota são peças únicas. Elas são esculpidas uma vez só. Mesmo que se tire cópia, não vai se tirar uma cópia, não vai se reproduzir essa peça em madeira ou terracota. Essa peça única vai ser reproduzida em gesso ou resina. Então, ela vai continuar sendo uma peça única. E isso eleva o valor do restauro. Então, é uma linha muito tênue essa de você conseguir um valor exato, um valor coerente com aquele restauro. Mas o que vocês precisam sempre se concentrar ao dar esse valor ao cliente é que o material é importado na maioria das vezes, o tempo de restauro, o trabalho que vai ser feito, porque é um trabalho minucioso, isso é muito importante, e também a idade da peça. Muitas vezes a gente não sabe analisar esse fator. E no caso de imagens sacras e esculturas, a não ser que se tenha um certificado, ou a não ser que esteja na peça a data ou o artista artesão que fez, isso fica muito difícil de se analisar sem os devidos
testes, os devidos exames. Mas, como isso aqui no Brasil ainda é muito complicado, você fazer esse tipo de teste, então nós temos que analisar pelo fator histórico, pelas características históricas da obra. E também pegar toda a informação que for possível com o cliente. Caso isso ainda deixe margem para dúvidas, nós podemos entrar em contato com algum profissional que tenha um antiquário e que possa nos auxiliar nessa cotação de mercado. Então, gente, espero que eu tenha ajudado. É realmente uma sacada que ainda deixa muitas dúvidas para o restaurador, porque vai depender muito do seu trabalho, da maneira que você vê a coisa. A gente também tem que equilibrar um pouco com o que é possível ao cliente, porque o cliente, muitas vezes, ele não tem a cultura necessária para saber o quanto que aquela peça, que aquela obra é valorosa, no valor de compra e venda, como também no valor artístico histórico, nacional ou até internacional. Então, isso é muito importante. Mas, de qualquer forma, qualquer dúvida que vocês tenham, se quiserem mais dicas de como conseguir chegar num preço bacana e coerente, num valor bacana e coerente para o restauro, entre em contato comigo pelas redes sociais, pelos comentários aqui do vídeo. Não esqueçam que, antes de tudo, existem os clientes que negociam obras e os que têm a obra para coleção, por afetividade, por devoção, principalmente quando a gente lida com imagens e esculturas. Ok? Espero que eu tenha podido ajudar. Se inscrevam no canal, se cadastrem no site fajardecalgan.com.br. Os endereços estarão na descrição ou passando durante o vídeo. E até o próximo Opinião de Hoje, Arte em Foco. Tchau! Pois hoje nós temos mais uma sacada pictórica. Essa é a de número 5, orçamento.